Boa tarde. Boa tarde. Nós morremos pela boca. Uma pesquisa mostra que a maior causa do câncer de intestino é a alimentação ruim. Muita carne vermelha, poucos legumes e verduras podem ser piores para o organismo do que o cigarro. Nós acompanhamos o velório do arquiteto Oscar Niemeyer, no Rio. E a partir de hoje, o país está de luto oficial por 7 dias. Não existe nada mais revoltante do que ver uma criança de 1, 2 anos de idade ser agredida. Pior ainda é ver a agressão dentro de um dos lugares que deveriam ser dos mais seguros, a escola. A agressora é a diretora e dona da escola. Os bombeiros seguram pelos pés o adolescente que entra no buraco para salvar um menino de 3 anos no interior de São Paulo. O time do Corinthians está no Japão e hoje o país foi sacudido por um terremoto. O tufão que passou pelas Filipinas matou 420 pessoas e 400 estão desaparecidas. E depois de uma semana cheia, que tal não pensar em nada? Tomar um banho de cachoeira, fazer esportes radicais. Vamos para Pernambuco no Tô de Folga. Agora no Jornal Hoje. Todo mundo sabe da importância das frutas e dos legumes para o nosso organismo, né? É verdade. E uma novidade de uma pesquisa foi feita no Hospital AC Camargo, em São Paulo. Essa pesquisa mostra que o câncer de intestino e colo está diretamente ligado ao que a gente come. Ou seja, a alimentação errada pode ser até pior do que o cigarro. E a carne vermelha é um dos vilões. A conclusão é da equipe do Hospital AC Camargo, que estuda câncer de cólon e intestino. Carne vermelha em grandes quantidades é um perigo e pode ficar pior dependendo do preparo. O malefício vem de substâncias que existem naturalmente nos alimentos e que, conforme o preparo, podem se tornar mais tóxicas. A carne vermelha tem nitratos e nitritos. Essas substâncias são liberadas em maior quantidade quando a carne é preparada em altas temperaturas. A gordurinha e o sangue que caem na brasa produzem uma fumaça com grande número de substâncias tóxicas que vão aderir ao alimento. Dentro do organismo, os nitratos e nitritos entram em contato com a parede do intestino e causam lesões que podem provocar o câncer. Quanto mais tempo essas substâncias ficam no intestino, mais lesões provocam. Por isso é importante comer frutas e verduras que estimulem o funcionamento do intestino. Esses alimentos vão fazer com que as substâncias cancerígenas saiam mais depressa do nosso corpo. O que a gente sabe é que quando é ingerido um agente cancerígeno, então, por exemplo, esses agentes que a gente possui na carne, quanto maior tempo que ele ficar em contato com o intestino, maior a chance do indivíduo desenvolver um tipo de tumor. Quem é que resiste a um churrasco suculento assim? E quem foi que disse que ele faz mal à saúde? Não se for consumido com moderação aos finais de semana, como a gente está acostumado. O que faz mal à saúde é a carne vermelha em excesso. E quando eu digo em excesso, é comer mais de um bife todos os dias e durante muitos anos. Um dos médicos responsáveis pela pesquisa explica que o câncer de cólon e intestino tem várias causas conjuntas. O câncer de intestino é um câncer de muitas causas, de muitas variáveis. Dentro desse contexto, a dieta, a atividade física e tabagismo são os que mais pesam. E dentro desse tripé, a dieta é um fator preponderante. O problema é esse consumo excessivo, diário, todo dia de uma quantidade muito grande de carne. Ao mesmo tempo, você não consome frutas e vegetais, ao mesmo tempo você é sedentário. Isso sim, esses fatores todos em conjunto são uma bomba de relógio para câncer de intestino. Os médicos dizem que a carne ela tem que ser cozida, não frita e ao ponto. E o doutor Samuel Aguiar, que a Verusca Donato entrevistou nessa reportagem, ele explicou que a gente deve calcular a quantidade de carne que a gente deve comer mais ou menos do tamanho aqui da palma da nossa mão. É esse tamanho aqui. Passou desse tamanho, já é considerado um excesso. Ou seja, tira os dedos, é isso? Os dedos só do tamanho da palma da mão. Ok. Vamos falar da despedida ao gênio Oscar Niemeyer. O diário, o decreto que declara 7 dias de luto oficial em todo o país a partir de hoje. O Rio de Janeiro, terra natal do arquiteto, recebeu de madrugada o corpo de Niemeyer, que foi velado por 4.000 pessoas em Brasília.
Na capital, desenhada pelo arquiteto, admiradores acompanharam o cortejo pelas ruas. O corpo de Oscar Niemeyer subiu a rampa do Palácio do Planalto. A presidente Dilma e a viúva Vera Lúcia estavam à espera. Cerca de 4.000 pessoas estiveram no velório em Brasília. O bisneto e parceiro de trabalho lembrou de Niemeyer com saudade. A gente trabalhava o dia inteiro e às vezes a gente não fazia nada, ficava conversando. A gente ficava, às vezes a gente deitava assim, ficava encostando. E eu tinha um carinho por ele, eu gostava tanto dele que só o fato de ficar olhando, a gente conversando, já era bom. Pouco depois das 10 da noite, o corpo voltou ao Rio para a despedida dos cariocas. De madrugada, o velório foi restrito à família. Parentes falaram sobre a lição de vida deixada pelo arquiteto. A importância da solidariedade, a importância da gente tentar um mundo mais justo e a importância da gente ter uma vida alegre, feliz, aproveitar bem essa vida com a família e com os amigos. De manhã, o governador do Rio, Sérgio Cabral, e o prefeito, Eduardo Paes, foram os primeiros a chegar ao Palácio da cidade. Políticos, escritores e jornalistas também marcaram presença. Gerações de arquitetos prestaram homenagens ao mestre. A gente tem tanta recordação deles, tantas conferências assistidas na faculdade. Poxa, muitas lembranças. É o mínimo que a gente pode fazer. E mesmo quem não conheceu pessoalmente Oscar Niemeyer veio se despedir. Para brasileiros que admiram as curvas de concreto que o arquiteto deixou por toda a parte, vir até aqui hoje foi uma forma de agradecer. Todo carioca, todo brasileiro tinha que dar o adeus a ele e agradecer pelo nome do Brasil que ele levou tão alto, tá? E dizer ele muito obrigado. O menino veio dizer adeus ao arquiteto que não teve tempo de conhecer. Porque eu queria ver ele de perto. Aí ele fez tambor, fez muitas artes. O amigo e poeta Ferreira Goulart se emocionou. Niemeyer fez do concreto inspiração para a poesia. Oscar nos ensina que a beleza é leve. Niemeyer vai ser enterrado no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio. E a cerimônia está marcada para 5h30 da tarde, hora de Brasília, e será restrita à família. A licença de funcionamento da escola, onde a diretora foi flagrada agredindo crianças, foi suspensa pela Secretaria Municipal da Educação de São Paulo. A mãe de um ex-aluno apresentou à polícia o laudo que mostra que o filho dela sofria algum mal-estar físico ou emocional na escola quando estudava lá, isso há 11 anos. Da escola para o prédio onde mora a diretora Conceição Tomás da Cruz, nem 50 metros. No portão, o aviso de que as aulas voltam na segunda não vale mais nada. A Secretaria Municipal de Educação suspendeu o funcionamento da escola Trenzinho Feliz. Os gritos e os maus tratos da diretora e dona da escola com as crianças foram gravados por funcionários a pedido de uma mãe. Diga pra mim, eu não sou sua mãe que aguenta desaforo. Não chora dessa vez. E ninguém te fez nada. É hora do almoço das crianças. A menina que está de costas tem apenas 1 ano e 9 meses. Ela grita. Você vai gritar, o azar é seu. Cecília é a mãe da garotinha. O vídeo agora explica toda a mudança de comportamento que a filha de Cecília estava mostrando já há um bom tempo. Ela começou a ter terror noturno com gritos horrorosos à noite, 20 minutos gritando, pesadelos de acordar, chorando e falando não quero, não quero. Durante toda a manhã, vários pais passaram em frente à escola. O filho de Rita não estuda mais aqui há quase 11 anos, mas o que acontecia com ele atrás desse portão não deu para esquecer. Eu passo em frente a essa rua e ele tem um ódio dessa escola, que é uma coisa de louco, assim, ele já é um pré-adolescente, já é quase um homem e ele tem um ódio mortal. Da época em que o menino vomitava em todas as refeições na escola, Rita guardou uma avaliação feita por uma psicóloga. O documento de 2001 deixa claro que o problema não estava no menino. Não foi observado nenhum problema emocional em seu ambiente familiar que pudesse provocar um sintoma físico como vômito nesta criança.
Portanto, algum fato deve ter acontecido durante o período escolar matutino que deve ter ocasionado mal-estar físico e emocional à criança. O garoto foi tirado da escola e a dificuldade para comer acabou. A declaração dessa mãe só fortalece a linha de investigação que já está sendo adotada pela delegada do caso, de que o que acontecia aqui era crime de tortura e há muito tempo. 23 pais já prestaram depoimento. A pena para o crime de tortura vai de 2 a 8 anos de prisão. E o jornal hoje vai continuar acompanhando esse caso para saber aonde vai dar. Um terremoto de 7,3 graus atingiu hoje o Japão e foi sentido em algumas partes da cidade de Nagoya, região central do país, onde estão os corintianos. O tremor mais intenso foi na região nordeste, perto do litoral, mas a capital Tóquio também tremeu. Essas imagens que nós estamos vendo são de câmeras de prédios que balançaram com o terremoto. E o repórter Mauro Naves está em Nagoya, no Japão, acompanhando o time do Corinthians. Nós vamos conversar com ele. Você também sentiu a terra tremer aí, Mauro? Boa tarde a todos por aí. Olha só, no momento que aconteceu o terremoto, eu estava na redação da TV Globo, no 22º andar, aqui do hotel onde a delegação está hospedada. E a sensação é a seguinte, um olha para o outro, para o colega, será que você está sentindo o mesmo que eu? É isso? Ou o outro tá balançando? Tá balançando e estava mesmo. E durou alguns segundos, parece que você está num barco, e é para lá e para cá. Imagina, lá no 22º andar, deu tempo de eu ir até a janela, olhar, deu tempo de colegas correrem para o elevador para descer. Uma sensação que eu diria nada agradável, foi minha primeira experiência, espero que seja a última com isso. Agora, os jogadores não passaram por isso, não sentiram esses efeitos, porque como eles estão num processo aí de não dormir, treinaram pela manhã e à tarde foram ao shopping, para que não ficassem por aqui dormindo. Eles estavam no térreo do shopping e nesses casos, quem está próximo ao solo sente muito menos os efeitos. No caso deles, não sentiram efeito nenhum. Sandra. Ok, Mauro, que susto. O tufão Bofa, que atinge o sudeste das Filipinas, na terça-feira matou 420 pessoas e tem mais 400 desaparecidas. Imagens aéreas mostram a devastação no litoral, por onde o tufão entrou, com ventos de 175 km por hora. Houve deslizamentos de terra, enchentes. O tufão enfraqueceu depois de passar pelas Filipinas e está agora no mar no sul da China. Bom, e aqui no Brasil a gente tem comentado essa semana das altas temperaturas que tem feito, né, Sandra? Não, tá demais, né? Olha só, no Rio a sensação de calor chega aos 40 graus. Michele Loreto, Rio 40 graus. Rio 40 graus, sensação de 40 graus hoje. Agora só explica pra gente, porque no frio a sensação que a gente tem, ela depende muito da velocidade do vento. A sensação térmica. A sensação térmica. E no calor, o que acontece? Depende da umidade do ar. Por isso que a gente fala, né, Recife, Manaus, Rio, a gente sente mais calor quando a temperatura é a mesma, por exemplo, aqui de São Paulo. Depende mesmo da umidade do ar. Quanto mais úmido o lugar, mais aumenta a sensação de calor e o nome disso é índice de calor. Bem, nos termômetros, a temperatura hoje no Rio chega aos 38 graus. Em São Paulo, máxima de 34 e nem a capital mais fria do país escapa hoje. Curitiba com até 31 graus. Nenhuma capital do Brasil vai ter hoje temperatura aí menor que 30 graus. A gente tem aqui Brasília, mas já foi atualizada, chega aí aos 30 graus. No domingo, o calor diminui um pouco no sul e no sudeste, mas é um pouco. É que tem uma frente fria agora avançando pelo litoral da região sul. O céu está carregado e já choveu em várias cidades hoje do Rio Grande do Sul. Agora à tarde vai ter tempestade não só no Rio Grande do Sul, em toda a região sul do país e também tem chuva forte entre São Paulo, Mato Grosso e o Amazonas. E vai ter mais chuva nesses lugares no fim de semana. Claro, fim de semana. Obrigada, Michele. Tchau, tchau. O Ministério da Educação divulgou uma nova avaliação de mais de 2.000 instituições de ensino superior de todo o país. Vamos conversar com Giovana Teles em Brasília. Giovana, muito boa tarde para você. Muitas faculdades e universidades foram mal avaliadas, hein? Eu queria que você desse para a gente um balanço desse levantamento, por favor.
Boa tarde, Evaristo. A nota de quase 1/3 dessas instituições, dos avaliados, principalmente universidades e faculdades particulares, foi péssima. Entram nessa conta a infraestrutura, o desempenho dos estudantes, os professores e a pós-graduação. Em 2011, os cursos de 577 instituições foram considerados de baixa qualidade. 234 cursos já tinham tirado notas ruins em avaliação anterior em 2008. Como agora repetiram a má performance, poderão ser punidos. O MEC deve anunciar as medidas na semana que vem. Eles poderão, por exemplo, ser impedidos de fazer vestibular, perder o direito às bolsas do ProUni e ao financiamento estudantil. Evaristo. Muito obrigado pelas suas informações. Na nossa página na internet você pode acessar a tabela com as notas das faculdades e universidades avaliadas pelo MEC. O líder do Hamas, Khaled Meshal, voltou à faixa de Gaza depois de 45 anos de exílio. Ele entrou em Gaza pela fronteira com o Egito para participar de comemorações pelo fim dos recentes ataques de Israel à faixa de Gaza. A visita será de 2 dias. Khaled Meshal saiu da Cisjordânia aos 11 anos com a família para fugir da Guerra dos 6 Dias em 67, quando Israel ocupou parte da Cisjordânia e faixa de Gaza e também de Jerusalém. Educando, salvando vidas, elas dão novos rumos aos recantos esquecidos do país. No Globo Repórter de hoje, as supermulheres do Brasil. A educadora de São Paulo e a policial do Rio de Janeiro enfrentaram traficantes para levar paz a 2 grandes bairros ameaçados pelo medo. A jovem que começou lendo todos os livros de uma biblioteca, hoje é cientista respeitada. Maria Lúcia venceu um câncer para ser mãe. E a ousadia das catadoras de iscas. Elas enfrentam até onças e jacarés para trabalhar. Hoje no Globo Repórter. Você vai ver ainda nesta edição, o Tô de Folga é para relaxar e também para se exercitar. E também ainda nessa edição vai saber que Gisele Bündchen deu à luz a uma menina. E já a seguir você vai saber quanto foi a inflação no mês de novembro. E também saber da decisão do Supremo sobre a perda dos mandatos dos deputados condenados no Mensalão. E também vai ter notícias dos envolvidos na Operação Porto Seguro. E vai acompanhar este resgate dramático. A gente mostra para você daqui a pouquinho. Um resgate dramático. Um menino de 3 anos caiu num buraco no interior de São Paulo e os bombeiros pediram a ajuda de um adolescente para retirar a criança. O jovem Jonathan ficou de cabeça para baixo num buraco de 3 metros de profundidade e tentou agarrar a criança que ficou presa no meio do buraco. Os bombeiros seguraram o jovem pelas pernas e deram as orientações a ele. Jonathan conseguiu passar uma corda no peito da criança. A preocupação do adolescente era não ferir o menino. O resgate durou 40 minutos. A criança foi encaminhada para um pronto atendimento com ferimentos leves. E em Marília, também no interior de São Paulo, os bombeiros resgataram no fim da manhã um homem que caiu num penhasco e passou mais de 15 horas preso. O local fica num vale de difícil acesso e tem mais de 100 metros de altura. Um agricultor ouviu os pedidos de socorro e chamou os bombeiros. Há 2 anos, um homem caiu nesse mesmo penhasco e foi resgatado. Agora uma notícia de economia. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, ficou em 0,6% no mês passado. Com isso, a inflação medida pelo IBGE acumula alta de 5,01% no ano. Na reta final do julgamento do Mensalão, relator e revisor voltaram a discutir. O motivo desta vez foi a questão da perda dos mandados de 3 deputados condenados no processo. Para o relator do processo e presidente do STF, Joaquim Barbosa, a condenação por corrupção passiva deve acarretar a perda automática dos mandatos dos deputados João Paulo Cunha, do PT, Valdemar Costa Neto, do PR e Pedro Henri, do PP. Para Barbosa, a Câmara deve se limitar a cumprir a decisão do Supremo. Inexiste espaço para o exercício de juízo político ou de conveniência pelo Legislativo, pois a suspensão dos direitos políticos com a subsequente perda do mandato eletivo
é efeito irreversível da sentença condenatória. Já o revisor do processo, Ricardo Lewandowski, acha que a palavra final é do Congresso. Vê-se, pois, que o texto magno é claro ao outorgar, neste caso, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, a competência de decidir e não meramente declarar a perda de mandato de parlamentares das respectivas casas. Relator e revisor, no entanto, não tem dúvidas sobre a situação do ex-deputado José Borba. Os dois concordaram que ele deve perder o mandato imediatamente. Hoje, Borba é prefeito de Jandaia do Sul, no Paraná, pelo PP. E sua cassação não dependeria do Congresso. Mas como o mandato dele termina no próximo dia 31, na prática, Borba não seria afetado pela decisão. Na semana que vem, que deve ser a última do julgamento, os ministros terão que decidir sobre a questão dos mandatos e também sobre o pedido do Ministério Público, que quer todos os condenados presos imediatamente. O Diário Oficial publicou hoje a exoneração do diretor da Agência Nacional de Águas, Paulo Vieira, que pediu demissão ontem. Ele é apontado pela Polícia Federal como chefe da quadrilha investigada por tráfico de influência na Operação Porto Seguro. Paulo Vieira chegou a ser preso no mês passado, mas agora está em liberdade. Segundo o advogado dele, Pier Paolo Bottini, Paulo pediu exoneração por motivos pessoais. Você vai ver a seguir, uma mulher levou um tiro porque se recusou a entregar a bolsa para o assaltante. Gisele Bündchen deu à luz a uma menininha com o nome de Vivian Lake. E o nosso passeio de hoje no Tô de Folga é para um lugar onde tem cachoeiras e esportes radicais. Vamos nessa? A gente vai junto já já. Uma recepcionista levou um tiro na barriga ao tentar impedir que o ladrão roubasse a sua bolsa. As imagens mostram a mulher na moto quando o homem chega e pede a bolsa. Ela se recusa a entregar e o ladrão puxa a mulher. Aí não dá pra gente ver nas imagens, mas ele atira várias vezes e um tiro atinge a vítima. Ela sobreviveu e passa bem. Hoje é dia de viajar com Tô de Folga. Nós vamos percorrer trilhas, tomar banho de cachoeiras e se aventurar em esportes radicais, tudo isso no interior de Pernambuco. A aventura começa na zona rural de Gravatá, agreste de Pernambuco. 7 quilômetros de estrada de terra no meio da Caatinga levam até a reserva Serra do Contente. Aqui é o início da trilha. O passeio com guia custa R$ 190 para 5 pessoas. A vegetação muda. Antes era Caatinga, agora estamos numa reserva de Mata Atlântica. A trilha é de fácil acesso, tem 1,5 km de extensão e é repleta de riquezas naturais, como árvores centenárias, grutas, serras e riachos de água mineral. Uma atração curiosa é essa árvore. O apelido dela é Dona Flor e seus 2 maridos. Tudo por causa da fama. Diz a lenda que a mulher que abraçá-la casa em, no máximo, 1 ano. Depois de 20 minutos de caminhada, é hora de parar um pouco. É que nesse ponto da trilha existe um mirante, um lugar perfeito para descansar um pouco e, claro, aproveitar e apreciar a paisagem exuberante. Nesse ponto, a aventura fica mais emocionante. O caminho é cheio de subidas, grutas, pontes estreitas e fontes com água cristalina. Vale a pena parar em um dos restaurantes de Gravatá e experimentar a culinária regional. Aqui, a buchada de bode é o prato típico. Depois do almoço, é hora de pegar a estrada. A PE 103 leva até Bonito, outro município no agreste de Pernambuco, conhecido por belezas naturais, como cachoeiras. Essa é uma das 40 cachoeiras que o município tem. Ela é chamada de Véu da Noiva e é uma das mais visitadas pelos turistas. Isso porque essa cachoeira é uma das mais altas, são 40 metros de altura. Um lugar perfeito para a prática do rapel e também para se refrescar num típico dia de sol. Bonito tem pousadas como essa. A diária para o casal custa R$ 180. Quem visita o local não pode ir embora sem antes conhecer esse parque ecológico. Um lugar para quem gosta de aventura e estar em contato com a natureza. O pacote de R$ 50 por pessoa dá direito a aproveitar o banho de cachoeira e os esportes radicais.
como escalar um paredão, a tirolesa e se aventurar no arvorismo. É muito bom para concentração, relaxar, esquecer os problemas. Vale muito a pena, recomendo. E nós terminamos o Jornal Hoje desta sexta-feira com uma notícia fofa. A Gisele Bündchen publicou em sua página oficial, numa rede social, a notícia do nascimento da sua filha. Na mensagem ela diz: Vivian Leigh nasceu no dia 5 de dezembro em casa. Ela é saudável e cheia de vida. Obrigada a todos pelo apoio e boas vibrações. Desejamos a vocês e suas famílias muitas bênçãos. E nós do Jornal Hoje também, Gisele Bündchen, desejamos à sua família tudo de bom. O Jornal Hoje fica por aqui. Outras informações você terá no Globo Notícias e no Jornal Nacional. Uma boa tarde a todos. Uma ótima tarde para você.